Oi, tudo bem? Meu nome é Liviette, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho sobre um tema que eu trabalho bastante na terapia com os meus pacientes, que é o TDAH. Você já ouviu falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade? Para o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o TDAH, quais são os tipos de TDAH, um pouquinho de como se faz o diagnóstico do TDAH e de como que funciona ali os seus possíveis tratamentos. Trabalhando na clínica, eu trabalhei bastante com crianças com TDAH, mas hoje em dia eu trabalho principalmente com o público adulto que tem TDAH. Cada vez mais a gente está conseguindo perceber as nuances desse diagnóstico nos adultos, que geralmente é muito mais notável nas crianças, principalmente em período escolar, em que os sintomas eles vão estar muito mais salientes, mas que agora cada vez mais a gente tem mais estudos, a gente está conseguindo perceber muito mais os sintomas do TDAH no adulto e como que isso vai impactar na vida do adulto também. Quando eu começo a falar esse tema com os meus pacientes, primeiro a gente tem que entender o que é o TDAH. Então, o TDAH é um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, que é como a gente chama na psicologia. Por que um transtorno do neurodesenvolvimento? Porque o TDAH, ou você nasce com TDAH, ou você nasce com TDAH. Não tem como você adquirir TDAH ao longo da sua vida. Porque o transtorno do neurodesenvolvimento está dizendo a respeito de um transtorno que vai se desenvolver ao longo do maturamento do nosso cérebro. Então, uma pessoa que não tem TDAH, o cérebro dela vai se desenvolver funcionalmente diferente de uma pessoa que vai ter ali as características do TDAH. Então, o cérebro é o mesmo, vai ter todas as mesmas voltinhas, vai ter todas as mesmas estruturas, vai ser tudo igual, o cérebro de todo mundo, todo ser humano é igual. Mas a forma como funciona ou as regiões cerebrais vão ter um funcionamento diferente. Então, uma pessoa que não tem TDAH vai ter um funcionamento diferente de uma pessoa que vai ter ali o TDAH, e isso ao longo do desenvolvimento, então desde o bebê até o final da vida, né? Então ao longo da criança, do adolescente, o cérebro ele vai mostrando essas diferenças funcionais, diferenças cognitivas, e a gente vai percebendo ali que aquela criança, que aquele adolescente tem determinadas dificuldades que os outros adolescentes, as outras crianças não estão apresentando. E é nisso que a gente percebe que essa criança, que essa adolescente, que esse adulto tem TDAH. O transtorno do neurodesenvolvimento, a gente conta, né, tanto com o TDAH como o autismo, e até, né, as dificuldades de aprendizagem específicas, que é a dislexia, disgrafia e descalculia. Essas são as principais demandas ali que eu identifico mais nos meus pacientes quando a gente fala, né, sobre transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos da aprendizagem. E falando um pouquinho mais especificamente sobre o TDAH, que hoje, né, o tema vai ser realmente o TDAH. O TDAH, ele tem 3 formas, que algumas pessoas chamam de subtipos ou variações, né? Cada autor tem ali a sua forma de definir, né? Mas o TDAH ele pode se apresentar de 3 maneiras. Como? Uma pessoa, ela pode ter o TDA, que é só a desatenção, ou essa pessoa ela pode ter só o TDAH, que é só a hiperatividade e impulsividade, ou essa pessoa ela pode ser misto, pode ter o TDAH, que aí é uma pessoa que vai ter a desatenção combinada com a hiperatividade e impulsividade. E aqui vem o X da questão. Como é que a gente faz o diagnóstico do TDAH?
Então já me apareceu paciente na clínica falando: ai, mas não dá para diagnosticar TDAH. Eu vi na internet, eu vi no Instagram, em Reels, que não tem diagnóstico de TDAH. Calma, não é bem assim. Então, eu te falei que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que vai ali ter alterações no funcionamento do cérebro. O cérebro é o mesmo, o formato é o mesmo, o que muda é o processamento das informações, é como que o cérebro funciona. Então, como é que a gente diagnostica um cérebro que está funcionando de um jeito diferente do que deveria funcionar, que funciona nas outras pessoas? O diagnóstico do TDAH e dos outros transtornos do neurodesenvolvimento é através da avaliação clínica e avaliação observacional. Como assim? Significa que não existe diagnóstico laboratorial. Não tem como você fazer um exame de sangue e ali apontar: olha, você tem TDAH. Porque a gente fala que o TDAH ele não tem biomarcadores. Isso significa que não tem uma coisa dentro da gente responsável pelo TDAH. O TDAH é uma coisa per si, é uma modificação do nosso cérebro e não tem nada ali que aponte esse cérebro diferente. No máximo, a gente pode fazer um EEG, que é o quê? Um eletroencefalograma, que, né, é um exame que você vai justamente ali verificar as funções do cérebro, as funções elétricas, como que o cérebro está funcionando, mas ainda assim ele não está vendo o TDAH, ele só está vendo ali como que o cérebro está funcionando, quais regiões estão sendo ativadas mais, quais estão sendo ativadas menos. Então, isso ainda não é específico para o TDAH, porque o TDAH não tem uma região específica do cérebro. Quando a gente fala de diagnóstico clínico, diagnóstico observacional, a gente está falando, né, de ir em um profissional como psicólogo, psiquiatra, um médico, para esses profissionais avaliarem os sintomas que essa pessoa está apresentando e identificarem se esses sintomas que essa pessoa está apresentando estão de acordo com os critérios diagnósticos do TDAH ou não. Por quê? Para a gente diagnosticar o TDAH, os psicólogos, psiquiatras, médicos utilizam o que a gente chama de DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. É o que a gente hoje em dia utiliza para entender os transtornos mentais. No DSM, a gente vai ter uma quantidade de critérios diagnósticos para fazer, né, o fechamento de diagnóstico de algum transtorno. Então, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você tem TDAH, tá lá os critérios diagnósticos e geralmente o seu psiquiatra, quando ele vai fazer ali as perguntas para ver se você tá com depressão, tá com ansiedade ou tem TDAH, ele vai estar tendo ali como base o DSM para dizer: você fecha critério diagnóstico para o TDAH, para ansiedade, para depressão. Ele não vai falar dessa forma, porque essa forma é mais técnica, mas ele vai avaliar se você está apresentando os critérios diagnósticos ou não.